Você já sentiu como se certas corridas deixassem marcas que você não consegue explicar? Não é só sobre levar alguém de um ponto A até um ponto B. Às vezes, é como se a própria vida pedisse uma pausa. E nessa pausa, algo acontecesse. Nesse dia, eu aceitei uma corrida comum. Mas o que vivi me acompanharia para sempre. Era fim de tarde. A cidade abafada, o sol tingindo os prédios com aquele tom alaranjado que faz tudo parecer mais lento. Eu estava parado, aguardando uma nova chamada, quando surgiu a notificação. Passageiro aguardando. Praça São Judas Tadeu. 400 metros. Nome, João Pedro. Sem sobrenome, sem foto. Quando virei a esquina, vi ele. Sozinho. Sentado num banco de concreto, segurando um brinquedo velho, daqueles que parecem ter mais história que o próprio dono. Pensei em dar ré para conferir. Olhei em volta. Nenhuma mãe por perto, nenhum responsável. Só ele. Um menino de mais ou menos uns 9 anos. Magro. Camiseta azul larga demais. Moletom desbotado. Os pés balançando levemente no ar. Você chamou o Uber? Perguntei. Com o vidro do carona meio aberto, ele assentiu com a cabeça. Não disse nada. Só abriu a porta e entrou no banco de trás, sentando como se estivesse acostumado. Tranquilo demais. Calmo demais. Antes mesmo de eu dar partida, ele disse: "Você vai me levar para onde tudo começou." Eu me virei um pouco no banco sem entender. Como é? Tá no app, mas você vai entender. Peguei o celular. O endereço final era de um bairro antigo da cidade. Mas o nome da rua me deu um aperto no estômago. Rua Coronel Ambrósio. Aquela rua, fazia mais de 20 anos que eu não passava. Por lá, olhei pelo retrovisor. Ele me encarava de forma suave, mas firme. Como quem sabe mais do que deveria. E antes mesmo de eu perguntar mais alguma coisa, ele soltou a primeira de muitas frases que mudariam completamente a minha noite. O tempo é engraçado, né? Às vezes, parece que corre, mas em outras, ele só espera a gente lembrar. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu dirigia. O menino, João Pedro, não parecia assustado, nem ansioso, nem curioso. Parecia pronto. Pronto para algo que nem eu entendia. Eu olhava de vez em quando pelo retrovisor, tentando decifrar aquele olhar. Mas ele não dizia mais nada. Apenas abraçava o boneco de pelúcia como se aquilo fosse tudo que ele precisava no mundo. "Tá tudo bem aí atrás?" Perguntei. Ele assentiu de novo, sem palavras, só com o olhar. "E os seus pais? Estão te esperando lá?" Foi aí que ele respondeu sem me encarar. "Não. Lá não tem ninguém me esperando. Mas eu preciso ir." Aquela resposta me deixou desconfortável. O bairro para o qual estávamos indo era conhecido por estar meio abandonado. Muitas casas fechadas, terrenos vazios. Quem morava por lá geralmente tinha se mudado há tempos. E então ele completou: "Você morava lá, né?" Meu pé quase soltou o acelerador sozinho. "Como é que é?" "Na casa da esquina. Portão verde. Um coqueiro bem alto no quintal. Tinha uma mancha preta no muro do lado, lembra?" A descrição era exata. Aquela era a casa da minha infância. Eu não tinha falado nada. Nenhuma dica. Nenhum comentário. "Como você sabe disso?" Perguntei, com a voz mais firme. Mas ele apenas olhou para fora da janela e murmurou: "Porque tem lembranças que não são só suas." Ali, meu coração começou a bater mais forte. Porque aquela corrida, que parecia estranha, agora começava a me assustar, mas eu segui. O Waze marcava mais 18 minutos até o destino final. E no silêncio que ficou, tudo parecia ficar mais pesado, mais denso. Como se o ar dentro do carro tivesse mudado. Durante os minutos seguintes, o silêncio dentro do carro foi quase insuportável. Não, era aquele silêncio comum de passageiro tímido. Era um silêncio cheio de presença, de peso. Eu estava com as mãos no volante, mas minha cabeça estava em outro lugar. Como aquele menino sabia da casa? Como ele sabia da mancha preta no muro? Do coqueiro? Aquilo não era informação pública. Nem meus amigos de infância lembrariam disso. Olhei pelo retrovisor. João Pedro continuava ali, com os olhos fixos na rua, como se soubesse exatamente onde estávamos. Foi quando ele voltou a falar, e sua voz era calma demais para quem dizia algo tão estranho. "Você tinha um cachorro, né? Um vira-lata amarelo, com a ponta da orelha rasgada. Chamava Tito." Eu senti um arrepio subir pela espinha. Meu estômago virou. Tito. Fazia mais de 20 anos que aquele cachorro tinha morrido. Ninguém, absolutamente ninguém sabia disso.
Era um cão que meu pai trouxe da rua, que nunca ganhou nenhuma foto. Quem te contou isso? Perguntei mais sério. Ele desviou os olhos da janela e olhou diretamente para mim pelo espelho retrovisor. Ele ainda corre pelo quintal. Nas suas lembranças, aquela frase me desmontou por dentro, porque era verdade. Volta e meia, nos dias em que minha cabeça cansava, eu sonhava com aquela casa. E Tito estava lá, correndo, brincando, sempre esperando que eu voltasse. Mas eu nunca contei isso para ninguém. Nunca. O menino voltou a olhar para a janela, como se o que tivesse dito fosse a coisa mais comum do mundo. E então ele soltou outra pergunta. Você já se perguntou por que algumas memórias te visitam? Mesmo quando você tenta esquecer, a pergunta dele caiu como uma pedra dentro de mim. A verdade é que sim. Eu já tinha me perguntado isso muitas vezes. Principalmente sobre aquela caça. Sobre aquela época. Havia lembranças boas, sim. Mas havia outras que eu enterrei tão fundo que às vezes duvidava se tinham acontecido de verdade. E agora, um menino que eu nunca vi na vida puxava tudo de volta, como quem abre uma gaveta, esquecida. João Pedro, eu disse tentando manter a calma. Você é parente de alguém da minha família? Dos meus vizinhos? Como você sabe tudo isso? Ele sorriu de leve, um sorriso sereno, quase inocente. Nem tudo precisa ser lembrado com nomes, sabe? Às vezes o coração guarda coisas que a mente tenta apagar. E então, ele apontou para a frente. Ali, naquela avenida, você quase foi atropelado uma vez, lembra? Meu coração disparou. Sim, era verdade. Eu devia ter uns 6 anos. Atravessei correndo para pegar uma bola. Um carro passou raspando. Minha mãe gritou. Eu chorei. Mas o detalhe mais bizarro era: isso não está registrado em nenhuma rede social, em nenhum relato, em lugar algum. Foi só um acontecimento comum, trancado dentro da minha infância. Como você sabe disso? Insisti, agora com a voz tremendo. Ele me encarou e respondeu de forma enigmática. Porque tem gente que nunca foi embora. Só ficou em silêncio, esperando o momento certo para te lembrar quem você é. E foi aí que ele disse algo que me fez apertar o volante com força. A casa não está vazia, sabia? Tem coisas lá que ainda te esperam. Eu não conseguia explicar, mas uma parte de mim sabia que ele estava certo. Era como se aquele menino estivesse me guiando não para um destino, mas para dentro de mim mesmo. A partir daquele ponto, minha atenção na direção já não era a mesma. Era como se eu estivesse dirigindo em 2 mundos ao mesmo tempo. Um feito de asfalto, buzinas e sinais. E outro de memórias, sentimentos e lembranças que voltavam sem pedir licença. Passei por ruas que não via há anos. Algumas estavam iguais, outras irreconhecíveis. Mas a sensação era a mesma, como se algo estivesse me puxando de volta. João Pedro continuava calado no banco de trás, mas a presença dele falava alto. Foi quando ele, mais uma vez, quebrou o silêncio. Você tinha medo de dormir sozinho, né? Eu não consegui responder. Só olhei rapidamente pelo retrovisor e ele completou. Por causa do que acontecia no corredor, a luz da sala acesa e o barulho na porta do fundo, engoli seco. Como ele sabia disso? Eu nunca contei pra ninguém. Nem pros meus pais na época. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Imaginava sombras, ruídos, aquela sensação de que tinha alguém te olhando do fim do corredor. E então ele falou com firmeza. Não era imaginação. Era memória. Nessa hora, meu corpo gelou. Um arrepio desceu do meu pescoço até os braços. Minhas mãos suavam. Eu nem percebia o trânsito, nem os carros passando ao lado. Você tá tentando me dizer o quê, João Pedro? Perguntei, quase sem ar. Ele apenas disse que nem todo silêncio é vazio. Eu já não sabia mais se aquilo era uma corrida ou um chamado. Mas uma coisa, eu sabia com certeza. Aquela viagem não era só para ele. Era para mim também. E cada quilômetro que a gente avançava era um passo mais fundo dentro de algo que eu passei a vida inteira tentando enterrar. Daquele ponto em diante, tudo dentro de mim começou a pesar. A direção parecia automática. Eu não via mais placas, semáforos ou ruídos externos. Tudo o que eu ouvia era minha própria respiração e o eco das palavras do menino. Ele não parecia assustado, nem feliz, nem triste. Parecia presente. Como se já tivesse feito aquilo antes.
Como se aquele trajeto não fosse novidade para ele. Já tá perto? Ele perguntou pela primeira vez com um tom mais leve. Olhei para o GPS. Faltavam 6 minutos, mas parecia que eu estava voltando no tempo. 30 anos, talvez. E então ele pediu. Quando chegar, você pode entrar comigo? Aquilo me travou. Entrar onde? Na casa. João Pedro, eu nem sei se essa casa ainda existe. Pode estar fechada, tomada por mato. Ele me interrompeu. Ela tá lá, esperando. Aquilo me soou como um aviso. Um aviso gentil, mas firme. Como se algo me dissesse, não fuja dessa vez. E por que eu deveria entrar com você? Ele apertou o ursinho de pelúcia e respondeu. Porque você nunca saiu de lá completamente. Aquela frase foi como uma chave virando dentro de mim. Quantas vezes a gente acha que superou algo, que esqueceu, que deixou para trás, mas na verdade só escondeu tão bem que passou a fingir que não sente mais? Naquele instante, eu já não era apenas o motorista. Eu era o passageiro daquela história. Quando dobramos a última esquina, o bairro me acertou como um soco no estômago. Era tudo velho, mas ainda estava ali. As casas com muros baixos, as calçadas rachadas, o bar da esquina com a placa desbotada. Era como andar dentro de um sonho mal resolvido. E lá estava ela, a casa da minha infância. Portão verde, agora enferrujado. O coqueiro ainda de pé, mais alto do que eu lembrava. E a mancha preta no muro, intacta. Parei o carro bem devagar, como se qualquer barulho pudesse acordar algo que dormia ali dentro. João Pedro soltou o cinto com naturalidade. Olhou para mim e disse: Pronto? Eu não sei, respondi. Meu peito estava apertado. As lembranças voltavam como relâmpagos, gritos abafados, portas batendo, risos que sumiram. E então ele me disse algo que me desmontou. Não é a casa que você precisa ver, é o que ficou dentro dela. Eu saí do carro. As pernas tremiam. João Pedro me esperou no portão. Colocou a mão sobre a maçaneta enferrujada. E ela girou com um estalo seco. A porta da frente estava aberta. No momento em que ele entrou, eu hesitei. Mas então o vento soprou forte pelas folhas do coqueiro, como se dissesse, é agora. E eu o segui. O cheiro era o mesmo. Madeira velha, poeira e algo que só quem já morou numa casa antiga consegue entender. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. O chão de taco rangia a cada passo. As paredes, descascadas, revelavam camadas de tinta antigas, exatamente como eram quando eu era criança. João Pedro entrou como se já conhecesse o caminho. Passou pela sala, pelo corredor, e parou em frente a um dos quartos. Aqui era o seu quarto, né? Perguntou sem olhar para mim. Eu só assenti com a cabeça, a garganta apertada. Foi aqui que você chorou aquela noite, a do trovão. Quando ninguém veio te buscar, aquilo me pegou de jeito. Eu lembrava. Tinha uns 7 anos. A luz acabou com a tempestade. Me escondi embaixo da cama. Esperei por alguém que nunca veio. Fiquei ali até dormir, abraçado no escuro. Como você sabe disso, João Pedro? Perguntei, a voz falha. Ele se virou. Pela primeira vez, parecia mais sério. O olhar dele era antigo, como se carregasse décadas de histórias. Porque eu vi. Eu estava ali. Ali? Onde? Ele apontou para o espelho velho encostado no canto do quarto. Às vezes, o que a gente não entende não é porque é mentira. É porque a gente ainda não está pronto para lembrar. Aquela casa, aquele espelho, aquele menino, tudo parecia real demais. E ao mesmo tempo impossível. Mas o que ele me disse a seguir foi o que mudou tudo. O silêncio naquele quarto era pesado. Não era ausência de som. Era a presença de algo maior. Como se as paredes estivessem ouvindo. Como se o tempo estivesse esperando. João Pedro se aproximou do espelho e passou a mão na superfície empoeirada. Ali, por trás da camada suja, meu reflexo surgiu. Mas algo estava errado. No reflexo, eu não estava sozinho. Atrás de mim, no reflexo, estava o menino. Mas mais novo. E diferente. Era eu. Aos 9 anos. Com o mesmo moletom azul que João Pedro usava. Com o mesmo brinquedo de pelúcia. Foi quando tudo começou a fazer sentido. Ou perder completamente.
João Pedro. Quem? É você? Perguntei, sentindo a cabeça girar. Ele olhou para mim, sem medo, sem hesitar. Eu sou aquilo que você escondeu. Sou o menino que você trancou aqui dentro, com medo de lembrar. Sou as noites que você chorou em silêncio. Sou as perguntas que você nunca fez. Sou a sua parte esquecida. Meu corpo congelou. Não havia raiva, nem loucura no olhar dele. Só verdade. E então ele disse: eu voltei. Porque agora você tá pronto. A dor não vai embora quando a gente finge que ela não existiu. Ela só para de doer quando a gente escuta o que ela tem para dizer. Aos poucos, o espelho começou a embaçar de novo. E o reflexo se apagou. João Pedro me olhou mais uma vez. Eu preciso ir agora. Mas você já sabe o caminho. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele saiu do quarto. Corri até a porta da sala. O portão da frente ainda estava entreaberto. Mas João Pedro não estava mais lá. Olhei para a rua. Nenhum sinal dele. Nenhuma sombra. Nada. Só o som distante de carros e o balançar das folhas do coqueiro no quintal. Voltei. Para dentro, em silêncio. Cada canto daquela casa agora parecia mais claro. Não porque a luz tinha mudado, mas porque eu tinha mudado. Sentei na beirada do sofá velho da sala. O mesmo sofá que um dia vi meu pai dormir depois de um dia difícil. Fechei os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, não senti medo do passado. Senti alívio, porque aquele menino que ficou perdido dentro de mim, finalmente tinha sido ouvido. Mais tarde, de volta ao carro, abri o aplicativo do Uber para encerrar a corrida. Mas não havia nenhum histórico com o nome João Pedro. Nenhum trajeto, nenhum endereço. A corrida nunca existiu. Ou talvez ela tenha existido só para mim. E quando eu ia desligar o aplicativo, uma nova notificação apareceu. Nova corrida. Outro passageiro, num endereço estranho. Mas o nome me chamou a atenção. Ana Lúcia. Por algum motivo que não sei explicar, meu coração acelerou. Aceitei. E enquanto eu fazia o caminho, uma única pergunta não saía da minha cabeça. E se cada passageiro que entra no carro trouxer um pedaço da gente que precisa ser resgatado? Agora me diz, você já viveu algo que parecia impossível de explicar, mas real demais para ser só coincidência? Comente aqui embaixo. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa lembrar quem realmente é.